Vivendo com Jesus, capítulo 11, Elegia de Amor e Vida. Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 50. Ao perscrutar-se o Evangelho de Jesus em qualquer das suas páginas de rutilante beleza, sobressai sempre o canto de inefável alegria e de exaltação da vida no verbo sublime do Mestre incomparável. Naqueles deploráveis dias a estes semelhantes, a aridez dos sentimentos confraternizava com a crueza dos comportamentos e das arbitrárias leis, decantadas umas como divinas e outras como humanas. Havia prevalência na cultura vigente da preocupação imediata e angustiante em favor da sobrevivência de cada um e exclusivamente do seu clã, aventurando-se os excluídos do convívio social nas mais arriscadas arremetidas, sem escrúpulos nem respeito por qualquer código de justiça, que não os havia sequer razoáveis quanto mais de natureza justa. A existência física dos homens e mulheres, valendo menos ou quase o mesmo que uma limária de carga, era relegada ao desprezo, particularmente quando lançada ao baixo calibre social pelo dominante grupamento perverso. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de párias desprezíveis que os sofrimentos crucificavam nas duras traves da amargura. Formavam bandos como alcateias perigosas em luta pela sobrevivência. Tomar aquilo que lhes era negado constituía-lhe o princípio ético. A separação hedionda de classes impostas pelas autoridades insensíveis, civis e religiosas, era humilhante, e os contatos humanos faziam-se agressivos e quase impossíveis. Embora a lei antiga estabelecesse socorro aos esfaimados, pelo menos uma vez ao ano, quando se deveria abrir as portas das propriedades para que se fartassem, o preceito foi sendo restringido de tal forma que somente o desdém escarnecedor lhes era oferecido. Surgiu Jesus naquela grande noite como uma estrela polar e clareou-lhes a alma, em razão da sua decisão de viver com eles, elegendo preferencialmente os enfermos de todos os tipos, a fim de curá-los, de elevá-los a Deus pelo restituir-lhes a dignidade. Para tanto, participou das suas penosas e escuras aflições, sem imiscuir-se, porém, nas suas misérias. Comeu com eles e os estimulou à observância dos valores supremos da vida, que estão além das fórmulas e aparências. Censurado, discriminado e combatido, continuou buscando-lhe a convivência em razão de ser o médico e o remédio, a porta de libertação do cárcere moral e a escada de ascensão de que podiam dispor, em vez de distanciar-se, piorando-lhes a situação de ilotas. Peregrina luz que oscula o pântano, Jesus não se permitiu infectar pelo seu bafio pestilencial. Qual lótus divino, abriu-se em flor miraculosa, abençoando o charco e drenando-lhe a podridão. Ele era um sol que a todos atraía, arrancando-os da escuridão em que fossilizavam. Mas os soberbos serventuários da crueldade, os flâmulos da hipocrisia, acostumados à postura estudada e vazios de humanidade, não podendo diminuir-lhe o brilho resplandecente, optaram pela morbidez da censura, essa filha espúria do despeito que os asfixiava.
O cantor sublime, porém, em contrapartida, adornava as vidas destruídas, ou quase, com as refulgentes metáforas de sabedoria de que era portador. As parábolas, em consequência, fluíam-lhe da sua boca semelhantes a notas musicais da sinfonia de eterna beleza. Naquele período, vivia-se o auge da revolução do amor, que atraía as multidões e as arrastava. Os ventos brandos de uma primavera temporal levavam a sua voz por toda parte, diminuindo a sordidez humana e amenizando as angústias superlativas em predomínio na alma sofrida do povo. O poema das bem-aventuranças alterara a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos para sempre, assinalando um dos momentos magnos da epopeia de vida eterna. Oportunamente, enquanto cariciosa brisa perpassava pela praia, ele surgiu e assentou-se na barca de Simão, cravada nas areias de seixos miúdos e negros, destacando-se em silhueta emoldurada de luz que fascinava os súditos do seu reino em construção na terra, e porque muitos interessados se lhe acercassem, ele pôs-se a cantar parábolas. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. No silêncio que se houvera feito natural, alguém desarvorado gritou: Rabi, tem piedade de mim, que tenho fome. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Dúlcidas emoções embalavam a natureza em festa de expectativas felizes, quando um outro, ferido pelo desespero, suplicou: Rabi, socorre-me na indigência em que me encontro. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Suave encantamento se apossava, a pouco e pouco, da multidão interessada, quando outrem blasonou: Rabi, se tu vens em nome de Deus, liberta-nos da miséria que nos enlouquece. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A admiração de todos e a surpresa ante os ensinamentos simples, frutos da observação do dia a dia, mantinham-os magnetizados quando se ouviram gargalhadas estridentes e zombeteiras, clamando: Rabi, não queremos o reino do céu, mas o da terra mesmo nos serve. Sua voz, nesse momento, atingiu um tom vigoroso e ele prosseguiu informando: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Lufadas perfumadas em brisa do entardecer sopravam, penteando os cabelos do povo e acariciando-lhes a face, quando houve uma movimentação em torno de alguém que estertorou praguejando: Rabi,
Não desejamos palavras, mas sim apoio violento para desapear do poder os injustos e exploradores. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos que separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Não houve nenhuma outra interrupção. A ignorância dos desventurados é o madeiro que os crucifica sem cessar. Naquele momento, o tempo se tornou ilimitado, porque os demarcadores das horas cederam lugar à plenitude. Os dois mundos, em longo litígio, haviam-se ali defrontado. O ontem, transitório e infeliz, com o de amanhã, de perene liberdade, naquele instante de iluminação. As necessidades do corpo, que pareciam fundamentais, são apenas temporárias, e todos aqueles que as sofriam morreram na sucessão dos dias. Aqueles que as padeceram, no entanto, renasceram e voltaram a morrer, e ora se encontram de volta ao proscênio terrestre, aguardando as sementes, a pérola, a rede, em saudável despertar com discernimento. Suas parábolas permanecem como um celeiro referto de esperança e de paz. Ele continuou depois daquele dia, cantando uma pletora de parábolas, a fim de que ficassem para sempre, conforme antes jamais acontecera e não mais voltaria a suceder. O homem sábio planta as sementes do trigo sem temer o joio infeliz, porque o separará no momento da ceifa, sem nenhum prejuízo para a produção. De igual maneira, semeia também as pequenas obras, quais se fossem grãos de mostarda, confiando na sua fatalidade de crescimento e de produção, sem qualquer receio, e aguarda o momento feliz de vê-la crescida e transformada em agasalho das aves dos céus. Também, aquele que se utiliza do fermento da verdade e o coloca na sua função de levedar, vê-se abençoado pelo volume da farinha transformada em pão de vida, rejubilando-se com isso. Encontrando-se um tesouro e guardando-o num solo desconhecido, qualquer se lutará para amealhar recursos, a fim de adquirir a gleba toda e possuí-lo em intermina alegria. Muitas pérolas fascinam e provocam admiração, mas a verdade destaca-se dentre todas e provoca mudança total de conduta até detê-la, enriquecendo-se em definitivo com bênçãos. A existência humana são redes de pescar que os diligentes trabalhadores devem utilizar com sabedoria e, após reunir todas as experiências delas resultantes, selecionar aquelas que os promovem, enquanto as que perderam o significado sejam deixadas à margem para reter somente as que produzem felicidade. Jesus permanece o mesmo, cantor incomparável daqueles inovidáveis dias, e a multidão atual, algo desvairada, é a sua meta nas praias do mundo, convidando-a ao reino dos céus.